Bom dia, meus irmãos. O pastor Edivan já me apresentou, né? A gente teve a oportunidade de estudar junto no seminário e, né, como os irmãos sabem, eu sou filho do pastor Luísio e da Sônia. Sem mais delongas, irmãos, eu não vou ficar falando muito, me apresentando. Eu vou convidar você que possa abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus segundo Lucas, no capítulo 5, tá? Que vai ser o texto que vai servir de base para a nossa reflexão nessa manhã, tá? Lucas 5, dos versículos 1 ao 11. Eu vou ler aqui da frente, da onde eu estou, o irmão acompanha aí da sua Bíblia, mas eu vou pedir que você não feche a sua Bíblia, porque nós vamos prosseguir na reflexão e vamos voltar periodicamente ao texto. Então eu vou pedir que você deixe a sua Bíblia aí aberta, tá? Lucas 5, 1 ao versículo 11. Vamos ler a palavra do Senhor? Diz assim, ó: Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Então um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava ao barco as multidões. Quando acabou de falar, disse Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-lo, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase ir a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, que o Senhor possa, Deus, agora estar falando aos nossos corações, Deus, e nos instruindo através da sua palavra, Senhor, para que nós possamos, Deus, a cada dia mais, Senhor, nos aproximar de Ti, sermos, Deus, discípulos de Jesus e nos aproximarmos à semelhança, Deus, de Seu Filho Jesus, Deus. Te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, meus amados irmãos, o tema da mensagem dessa manhã é: Deus tem um propósito na sua vida, né? O motivo que as pessoas, né, costumam procurar a Deus, ele é variado, né? Às vezes porque a pessoa está precisando de uma bênção, ou às vezes porque alguém falou de Deus para você, ou porque a pessoa tem curiosidade, né, de Deus, ou porque às vezes algum amigo ou alguns amigos de nós estão na igreja, então a gente acaba indo ali também. Mas seja lá qual for o motivo que fez com que você estivesse aqui na casa do Senhor nessa manhã, o que fez com que você se achegasse até Deus, se achegasse até Jesus, ou a motivação que você fez, que você vir até aqui, Deus, ele tem um propósito na sua vida. Seja lá qual for o que te levou a buscar o Senhor, Deus, ele tem um propósito na sua vida. Isso não foi uma obra de mero acaso. E Deus quer que você seja mais do que só um frequentador da igreja, só um membro dizimista da Bíblia da Cancela Preta. Mas a pergunta é: como é que você que está aqui nessa manhã pode ser isso? Como é que você pode alcançar esse diferencial? Ser mais do que só um membro da igreja, mas de fato viver esse propósito de Deus que eu já disse para você que ele tem. Como realizar isso, né? E é exatamente isso que a palavra de Deus ela vai nos ensinar nessa manhã. Então a primeira coisa para que você possa viver o propósito de Deus na sua vida é: torne-se um discípulo de Jesus. E aí, repetindo o versículo 1 ao 3, diz assim, que aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia ao lago, e os pescadores, havendo descido eles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão,
pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava no barco a multidão. Então esse texto, ele vai se referir a um acontecimento que também é narrado nos outros evangelhos, como Mateus e Marcos. Tanto em Mateus como em Marcos é descrito que Jesus estava andando quando ele viu Simão e André, que eles estavam ali lançando as redes ao mar, pescando. E aqui no relato de Lucas, Jesus ele está parado, Jesus ele está parado ali, Significa que aqui no Lucas ele começa a descrever esse acontecimento no momento posterior ao que eles haviam acabado de pescar. Lucas ele vai tratar de uma maneira mais aprofundada, do que Marcos e Mateus, essa chamada dos primeiros discípulos a seguir Jesus, E eles estavam ali, como o texto diz, no lago de Genezaré, que é chamado em outros textos como o Mar da Galileia ou Mar de Tiberíades, que apesar de eles chamarem de mar, era ali como se fosse um lago, um lago mesmo. E os personagens que eles estavam ali pescando, eles eram muito provavelmente Pedro, André, Tiago e João. E Jesus pede, e Pedro ele vai então colocar o seu barco à disposição de Jesus, para que Jesus pudesse ensinar a multidão. Ele vai colocar aquilo que ele tinha para que as pessoas pudessem ouvir falar de Jesus. Jesus, que no começo ele estava pregando em sinagogas, agora ele está pregando em outros lugares, no mar, na praia, em outros lugares. Então, da mesma forma que Jesus vai cobrar, ele vai pedir que Pedro colocasse o seu barco à disposição, em determinado momento Jesus vai pedir que você coloque a sua vida à disposição dele. Jesus vai pedir que você coloque as coisas que você tem, as coisas que você possui à disposição de Jesus. Jesus ele quer mais de você. Pedro, André, Tiago e João, eles já acompanhavam o ministério de Jesus. Eles já tinham visto Jesus, eles já tinham visto Jesus realizar os milagres. Jesus já havia curado a sogra de Pedro no texto anterior. Eles já sabiam quem era Jesus. Mas o conhecimento de Jesus ele vai ser progredindo, ele vai aumentando. Você que está aqui hoje provavelmente já ouviu as coisas que Jesus fez. Você já provavelmente já foi abençoado por Jesus. Você já tem testemunhos para contar. Mas o fato é que Deus mudou inúmeras situações na sua vida. Da mesma forma, Pedro e os outros pescadores, eles já tinham visto e presenciado aquilo que Jesus já tinha feito. Mas Jesus vai então dar um passo além, vai convidar que eles pudessem ser os seus discípulos permanentes. Eles não seriam mais meros ouvidores ou testemunhas só daquilo que Jesus fazia, mas agora, nesse texto, Jesus vai convidar que eles pudessem ser de fato discípulos em tempo integral. Quando eu digo isso, eu não estou falando pastor em tempo integral, como pastor de van, mas um discípulo em tempo integral. Da mesma forma, meu amado irmão, Deus nessa manhã, Ele quer que você seja um discípulo de Jesus integral. Não é só um frequentador, não é só um dizimista fiel, não é só a pessoa que vem todas as manhãs na EBD, uma testemunha das obras que Deus faz, ou Deus fez na vida da Bíblia e da Cancela Preta. Ele quer que você vá além disso, que você possa ser um discípulo de Jesus. Deus quer que você se aproxime mais, quer que você seja um discípulo integralmente. Então, meu amado irmão, está na hora de você ser um discípulo mais além do que só de domingo de 10 a meio-dia. Então, a primeira coisa, para que você possa viver o propósito de Deus, torne-se um discípulo de forma integral. O segundo princípio que a palavra de Deus vai nos mostrar é: confie em Jesus apesar das circunstâncias, E aí, repetindo o versículo 4 e 5. E quando acabou de falar, ou seja, Jesus disse a Simão: faze-te ao alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas eu lançarei as redes. Quando eu estava estudando esse texto, eu vi que o comportamento dos peixes lá naquele lugar era de subir
a superfície à noite para poder comer, e durante o dia eles ficavam no lugar mais fundo, né, onde era muito difícil de pescar. Quando Pedro ele responde Jesus, ele diz a Jesus, havendo trabalhado a noite toda, isso soa assim um pouquinho com uma ideia de repreensão, ou seja, nós já trabalhamos a noite toda, né? Pedro e os seus sócios, o seu irmão e os seus 2 sócios, eles eram pescadores experientes, eles viviam daquilo, aquilo não era o hobby deles, eles comiam daquilo ali, eles sabiam o que eles estavam fazendo, e tanto ele como os seus sócios, eles faziam isso para sobreviver, e eles sabiam como pescar, eles sabiam a hora certa de pescar, e a hora quando não adiantava mais ficar se esforçando, né? Não ia valer a pena. Mas era até, se você parar para pensar, um pouco absurdo um carpinteiro, né? Um marceneiro, né? Seria o dia de hoje, uma pessoa que trabalha com madeira, querer dizer para ele como que ele deveria pescar, né? Quer dizer, um pescador, né? Já velho de guerra, como eles deveriam pescar. Mas a palavra de Deus, ela vai demonstrar também aquilo que estava no coração de Pedro. A nova tradução da linguagem de hoje, ela diz assim, mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada, mas já que é o Senhor que está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Pedro, ele sabia que o correto não era tentar pescar, ele sabia que o correto era parar de pescar, ele sabia que aquele não era o momento mais oportuno de continuar pescando, né? Não adiantava tentar pescar, mas como era Jesus que estava falando, então ele ia fazer. Nem todas as pessoas tratam todo mundo da mesma maneira. Não sei se você já parou para pensar nisso, né? Quando num trabalho, um chefe nunca trata todo mundo do mesmo jeito. Algumas pessoas ficam chateadas com isso, né? Tem alguns funcionários que o chefe deixa, né? Chega atrasado e ele deixa para lá, não tem problema, né? E tem outros que, se chegar 5 minutos atrasado, já vai tomar uma prensa, né? Da mesma forma, né? Se um desconhecido te pedir alguma coisa, provavelmente você vai pensar se você vai atender ou não. Mas se o seu filho, né, o seu grande amigo te pedir, você vai tratar ele de uma outra forma, não é verdade? Da mesma forma, quando Pedro ele responde isso, ele está dizendo assim, é uma coisa absurda pescar agora, mas porque é Jesus que está falando, então eu vou fazer. Porque é o Senhor que está mandando, então eu vou fazer, apesar disso não fazer sentido. Pedro diz que não havia nenhum motivo para jogar nas redes, mas como era Jesus que estava falando, ele ia fazer. Uma coisa era um carpinteiro qualquer falar aquilo, outra coisa diferente era Jesus fazer aquilo, falar aquilo para ele. Pedro já tinha visto algumas coisas que Jesus tinha feito e falado. Jesus já havia, como eu disse, curado a sogra dele. Pedro provavelmente estava no batismo de Jesus, e ele então vai demonstrar uma confiança na pessoa de Jesus, e essa confiança ela não está baseada nas circunstâncias que estavam ao redor dele. As circunstâncias diziam o contrário, mas aquilo que estava no coração de Pedro era a fé na pessoa de Jesus. A fé, meu amado irmão, não está baseada nas circunstâncias que estão ao seu redor, mas na pessoa de Jesus. Pedro confia naquilo que ele, não daquilo que ele pode ver. Ele não tem autoconfiança, ele não tem um pensamento positivo a respeito da vida, mas o que ele tem é que ele confia em Jesus. A fé ela se baseia no caráter de Jesus. Então, a sua vida pode estar com várias dificuldades e as circunstâncias ao seu redor, elas podem ser totalmente contrárias. Mas o que a palavra de Deus tem para dizer para você nessa manhã é que você possa confiar na pessoa de Jesus. Porque é Jesus que está falando, então eu vou fazer. Porque é Jesus que está mandando, então eu vou fazer, apesar de ser absurdo do ponto de vista humano. A fé verdadeira, como a Bíblia nos apresenta e como Deus quer desenvolver em você nessa manhã,
é uma confiança em Jesus que não leva em consideração as circunstâncias adversas que você possa estar passando. Confiar em Deus é colocar o coração em Jesus, apesar de tudo que está ao seu redor dizer que não. Tudo ao seu redor diz que não. Mas a confiança em Jesus Cristo é o que te faz se mover. Confie nas palavras de Jesus. O próximo princípio que a palavra de Deus vai nos mostrar é que você deve dar um passo de fé. E aí o versículo 6 e 7 diz assim, e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe as redes, e fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro barco, ou seja, os sócios dele, para que fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Então a palavra de Deus, ela nos mostra ensinamentos espirituais, e uma coisa interessante é que a primeira coisa é que a fé, ela vai se basear numa obediência. Não adiantaria eu chegar aqui nessa manhã e dizer para você que Pedro confiou em Jesus, ele ouviu Jesus e ele não foi lá depois pescar. Ou seja, para que ele de fato demonstrasse a sua fé, ele precisava fazer isso obedecendo aquilo que Deus mandou, aquilo que Jesus mandou. Da mesma forma, você pode chegar aqui e dizer que confia em Deus e que tem fé em Deus. Mas se a sua vida você não obedece a Deus, isso não se resulta numa prática, isso de fato não vai ser uma fé. A sua vida, ela precisa demonstrar. Ter fé em Deus é obedecer às ordens de Jesus. Ter fé é ser obediente. Não existe uma fé que está afastada da obediência. E outra coisa é que a segunda lição que esses versículos ensinam é que Deus, ele age de uma determinada forma. Claro que eu sei, que eu já conheço o pastor Edivan, que ele é um grande teólogo. E ele já deve ter falado para vocês que Deus, ele é todo poderoso, não é verdade? E ele sabe todas as coisas. Então Deus, ele pode fazer o que ele quiser, e da forma que ele quiser. Mas não é pelo fato de que ele pode fazer da forma que ele quiser, que ele quer fazer da forma que ele quer, de uma forma que você quer. Deus, ele faz as coisas numa determinada ordem, e essa ordem é que primeiro você dá um passo de fé e depois Deus te abençoa. Não é o contrário. Deus, ele não te abençoa e aí então você demonstra a fé nele. Não. Primeiro você dá um passo de fé e depois Deus dá a bênção. A maneira como primeiro Pedro deu um passo de fé, depois Deus deu a bênção da pesca maravilhosa. Primeiro ele demonstrou a sua fé. E é interessante porque aqui na narrativa de Lucas não é falado, mas lá em Mateus e Marcos relatam que Jesus já havia chegado à praia um pouco antes. Mateus 4,18 vai dizer assim, e Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, os quais lançavam as redes porque eram pescadores. Ou seja, no relato de Mateus, Jesus já estava na praia quando eles estavam pescando. Marcos 1,16. E andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar. Tanto Mateus quanto Marcos relatam o acontecimento de uma forma mais resumida. Mas a síntese aqui é que provavelmente Jesus chegou na praia já de madrugada ou quase amanhecendo e viu eles lá lançando as redes e pescando, quando depois eles voltaram. E a pergunta é, poxa, por que Jesus já não abençoou e fez eles pescarem pra caramba logo ali? Ele não estava vendo eles pescar? Por que Deus não então abençoou para que eles pudessem pescar tudo que eles queriam, deveriam pescar logo na hora? Não, porque a ideia aqui é que Jesus, ele não quis fazer. Deus, ele não quis. Deus quis que a fé deles fosse testada. Da mesma forma, meu amado irmão, Deus muitas vezes vai permitir que você passe por situações difíceis para que você possa dar um passo de fé. Deus não vai sair te abençoando, para que você possa receber tudo que você quer. Ele vai permitir que você passe por dificuldades para que depois então você possa dar esse passo de fé. Essa verdade precisa ser levada na sua vida. Primeiro você dá um passo de fé
e deixa Deus agir na sua vida. Eu poderia ilustrar isso, né, com uma dificuldade que muitas vezes, né, e aqui, pelo amor de Deus, muitas vezes nós temos, que é, por exemplo, a dificuldade de entregar o dízimo, né? Sempre vai chegar aquele momento onde você vai se perguntar: meu Deus, se eu der o dízimo, talvez eu não consiga comprar um botijão de gás, ou talvez eu não consiga pagar o aluguel. Mas eu poderia dar essa ilustração. A ideia é, meu amado irmão, primeiro você dá um passo de fé, e depois Deus te abençoa em todas as suas dificuldades. Primeiro Deus pode transformar você num milionário, claro, mas primeiro Deus quer agir para que a sua fé possa ser fortalecida. O próximo princípio que a palavra de Deus vai nos mostrar, meus amados irmãos, é que o propósito de Deus na sua vida é torná-lo um discípulo. E aí, veja só, versículo 9 ao versículo 11: pois o espanto se apoderara dele, né, e de todos que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante será pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. É interessante notar aqui que aquilo que Jesus oferece não era uma vida materialmente próspera, mas era uma vida espiritualmente próspera para aquelas pessoas ali. Jesus, ele poderia ter feito Pedro, André, João e Tiago os maiores empresários da indústria da pesca, se eu pudesse falar isso, né? Ou seja, eles poderiam ser um dos maiores pescadores daquela região, mas depois do maior sucesso financeiro da vida daqueles pescadores, eles nunca pescaram tanto que os barcos quase afundaram. Depois de eles tiverem tido a maior bênção economicamente, financeiramente falando, o que a palavra de Deus diz é que eles largam os barcos lá e vão seguir Jesus. Isso, né? Qual é o maior sucesso profissional, financeiro que você tem na sua vida? Imagina que depois do seu maior sucesso, você abandonasse isso para seguir Jesus, né? Eu não sei a vida de todo mundo, né? O meu maior sucesso profissional foi, sei lá, ter sido aprovado na OAB. Isso foi o maior sucesso que eu pude ter. Essas pessoas, depois do maior sucesso que eles tiveram, o que eles fizeram foi abandonar a profissão deles. Perceba que o que acontece aqui é que o propósito de Deus na vida daqueles pescadores não era torná-lo grandes pescadores, era torná-lo grandes discípulos de Jesus. O maior objetivo, o propósito de Deus na sua vida não é tornar você rico, não é tornar você milionário, não é fazer alguma coisa que provavelmente é legítimo e que você queira. O maior propósito de Deus na sua vida é torná-lo semelhante ao seu filho. O maior propósito da sua vida é fazer você ser um discípulo de Jesus. Tudo aquilo que aconteceu não foi para que eles pudessem ser grandes pescadores, mas que eles pudessem ser semelhantes ao seu Filho Jesus. Da mesma forma, meu amado irmão, o objetivo de Deus na sua vida, na vida de você que está aqui nessa manhã, não é tornar você um artista famoso ou qualquer que seja o sonho supérfluo que nós possamos imaginar, mas que você possa se tornar um cristão melhor, para que você possa se tornar um filho ou uma filha de Deus melhor. Então, o que é que Deus tem para falar para você nessa manhã, né? O que nós podemos tirar dessa palavra, né? Primeiro, que o propósito de Deus é que você se torne um discípulo de Jesus. Deus quer que você seja mais que um mero conhecido, mais que só um membro da igreja. Segundo, que você confie em Jesus apesar das circunstâncias, né? Entrega seu coração a Jesus apesar de tudo ao seu redor disser que não. Que você possa dar um passo de fé. Então, a ordem é: primeiro você demonstra fé e obediência, depois você é abençoado. E que o maior propósito de Deus na sua vida não é tornar você um sucesso,
é fazer você um discípulo de Jesus. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração nessa manhã, e que nós possamos ser abençoados, né, e edificados pela palavra do Senhor. Pastor. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim,